Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês, meus caros? Vamos dar continuidade às reflexões de uma forma panorâmica no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós estamos caminhando para fechar um ciclo. As próximas reflexões, os próximos vídeos, iremos trabalhar baseado num olhar sobre os deuses falsos. Hoje a gente conclui esse ciclo do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Deus, o Evangelho do amor, o Evangelho de Jesus e o Evangelho transformador. Hoje a nossa reflexão é sobre o Evangelho transformador do Senhor Jesus. Gostaria que você, meu amigo, minha amiga, compartilhasse esse vídeo, comentasse, dê um like, nos ajude aí na divulgação do Evangelho, na propagação do Evangelho. Acompanhe a gente aí, siga o canal, pois tudo que a gente faz aqui é com essa visão de anunciar as boas notícias. Tudo é para a glória de Jesus. Então vamos lá. O Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho transformador. Nos vídeos anteriores nós comentamos sobre o desejo do apóstolo Paulo em alcançar os romanos, em visitar os romanos. Hoje nós vamos destacar as convicções desse apóstolo com relação ao Evangelho. Ele acreditava mesmo, ele confiava mesmo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo já havia dito que desejava muito ir a Roma, como falamos nos vídeos anteriores. E o objetivo dele ir àquela cidade era anunciar o Evangelho ali, anunciar mais. E também ter o apoio ali daquela igreja para alcançar a Espanha. Roma era uma cidade difícil, uma cidade complicada com relação ao Evangelho. Tinha uma igreja já ali, mas os romanos, eles ridicularizavam o Evangelho. O Evangelho para os romanos era algo pequeno, era algo até ridículo. Por quê? Porque Jesus, o coração do Evangelho, havia sido morto, crucificado. E nós sabemos que para os romanos, só criminosos morriam assim. Era uma vergonha morrer crucificado, na ótica, né? Na cosmovisão, na visão de mundo dos romanos. Aliás, a palavra crucificação soava agressivamente nos ouvidos de um romano. Então, Jesus não tinha nenhum valor para eles, porque um Salvador não teria como morrer morte de cruz. O Evangelho vinha de Jerusalém também. Para os romanos, Jerusalém, naquele momento, naquele contexto da história, era uma cidade sem expressão, uma capital pequena, sem influência nenhuma, uma nação conquistada pelos romanos. Jerusalém estava a sobre a administração dos romanos, a jurisprudência dos romanos. Acha que alguém em Roma iria querer se interessar, querer saber desse evangelho que apresenta Jesus como Salvador, que apresenta Jesus como Messias, como rei, como sacerdote, como profeta? Não, eles não queriam saber desse evangelho. Para eles era algo muito fraco, porque morte de cruz, como disse, era para criminoso, para quem vivia à margem da lei. Mesmo diante desse contexto, o apóstolo Paulo sabia do que estava falando e apresenta algumas razões por que não se envergonhar do evangelho. Então justifica muito esse versículo quando ele diz que não se envergonha do evangelho. É por causa desse contexto.
É por causa dessa cidade tão influente que não valorizava o evangelho, por conta de tudo isso que eu falei. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha convicção no evangelho. Mesmo diante dessa situação, desse cenário, ele diz não se envergonhar. E ali nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, nós somos colocados diante de uma verdade vital. O evangelho de Jesus é a única possibilidade de salvação. O evangelho de Jesus é a única chance de transformação para a humanidade. Era a única alternativa que a humanidade possuía de transformação, era através desse evangelho tão desprezado pelos romanos. Então nós queremos destacar aqui, rapidamente, 4 aspectos dessa verdade. A primeira é a potência do evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação. O apóstolo, ele acreditava no grande poder do evangelho e deixa bem claro que nenhum poder no mundo supera o poder do evangelho. Nenhum poder político, nenhum poder social, econômico ou religioso. Roma, que se achava poderosa, não tinha capacidade nenhuma, era fraca diante desse evangelho, né? Comparando com o evangelho, nenhuma potência mundial tem chance. Nem mesmo o Império Romano, né, que se gabava, não tem chance. O Império Romano que se orgulhava, não tem nenhuma chance diante do evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus. E você também tem essa certeza? Paulo tinha essa certeza, tinha essa convicção. Pelo Espírito Santo ele escreveu, ele registrou. E você e eu? Nós temos essa certeza. Nós acreditamos mesmo no poder transformador do evangelho. Nós cremos mesmo. Nós acreditamos nisso mesmo. Crê que ele pode dar novos rumos à vida do que está desorientado. Nós cremos mesmo assim. Nós sabemos mesmo disso. Nós temos essa convicção. Não se envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação, diz o apóstolo. O significado aqui da palavra salvação, na época do apóstolo Paulo, era bastante abrangente. Significava livramento. Esse livramento era tanto pessoal quanto nacional. Assim, é a mensagem do evangelho. O evangelho nos liberta do castigo e do poder do pecado. Mas como isso acontece? É simples. A mensagem do evangelho tira as vendas da incredulidade e do engano dos olhos humanos. O evangelho desvenda os nossos olhos. O evangelho transforma a pessoa interiormente. É algo poderoso demais, é algo extraordinário demais. O poder do evangelho nos livra da penalidade do pecado. O evangelho nos livra da morte. Só o evangelho pode fazer isso. Só o evangelho nos liberta. Ele nos transforma já. Nós não temos capacidade de nos transformarmos, de transformarmos outras pessoas. O poder do evangelho, sim. Nós estamos perdidos. Nós estamos condenados. A humanidade toda está condenada, está perdida. Temos um problema. E só quem pode resolver esse problema é o Senhor Jesus. Pecado, a morte. Só Jesus nos livra. Em segundo lugar, o evangelho, ele é grandioso demais. Então vamos refletir sobre o alcance do evangelho. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O evangelho alcança o ser humano, alcança
os judeus, mas alcança também os gregos. A mensagem poderosa do Evangelho não está restrita a um grupo de pessoas. Está disponível a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer pela humanidade. E o homem que crê em Jesus tem a vida eterna. O Evangelho não é exclusivista. Todo aquele que crê pode ser transformado pelo Evangelho. Rico, pobre, adulto, criança, homem, mulher. Isso inclui o idoso, o jovem, o letrado, o analfabeto. A mensagem não privilegia uma classe. A mensagem é imparcial. A mensagem rompe com as convenções sociais segregadoras. O Evangelho é destituído de qualquer tipo de preconceito. Iniciou-se com os judeus, mas estende-se a todos os povos da terra. Graças a Deus. Alcança os brasileiros, mas alcança todos os cidadãos de todos os países do mundo. Esse é o Evangelho. É o alcance do Evangelho. Em terceiro lugar, Paulo mostra o conteúdo do Evangelho. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Esse versículo é a chave para a compreensão de todo o restante dessa epístola, dessa carta. O Evangelho torna clara para nós a justiça de Deus. Como entender essa justiça? Como entender a justiça de Deus? Paulo fala sobre a justiça de Deus. Esta expressão pode tanto significar a posição justa dada por Deus ou o caráter justo que pertence a Deus. Ao invés de um ou outro, preferirmos os dois significados combinados, ou seja, a justiça de Deus que se revela no Evangelho é tanto a justiça pessoal de Deus como também a justiça que ele dá aos pecadores, declarando-os e aceitando-os justo diante dele. Só Deus faz isso. Isso é glorioso demais. Como um Deus sendo justo pode salvar os pecadores? A resposta é, por meio de Jesus Cristo. Cristo pagou a pena do pecado, do nosso pecado, para que fôssemos tornados justos. O Evangelho revela isso para a gente. Devemos agradecer a Deus por essa mensagem do Evangelho. O conteúdo do Evangelho é esse. Alcança a humanidade, todo ser humano. Por último, Paulo fala sobre a condição do Evangelho transformador. O poder do Evangelho é para todo aquele que crê. É para todo aquele que deposita sua esperança em Jesus. Aqueles que se reconhecem indignos, eles devem depositar sua fé em Deus, como diz o versículo 17. Reforça essa ideia, o versículo 17. Confiança em Deus. O texto diz, pela fé, é pela fé que se experimenta a justiça de Deus. Uma tradição alternativa seria, a partir da fé, sugerindo que a fé é a procedência e a maneira pela qual alcançamos a justiça de Deus. Paulo reforça esse argumento citando um texto do Antigo Testamento. Ele diz, como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus, através de Jesus, nos faz justos aos olhos dele. Quando pela fé colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. De fé em fé, sugere
conforme a tradução da Bíblia Viva, que esse processo é realizado pela fé, do início ao fim. Toda a vida cristã deve ser vivida pela fé, na palavra, no Evangelho, em Cristo. Glórias a Deus por isso. Então essa é a condição do Evangelho transformador. Pela fé, eu tenho que aceitar Jesus, com a boca confessar que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Concluindo, o Evangelho pode lhe transformar por completo. Ele pode transformar sua mente, seu coração, orientação de vida, entendimento, o modo como se relaciona com os outros, o seu relacionamento com Deus. Ele faz o que nada e ninguém mais pode fazer por você. Só o Evangelho transformador pode realizar isso na vida do ser humano. O poder do Evangelho é para libertação. É para torná-lo alguém melhor e não mais rico ou coisa do tipo. Ele transforma a sua vida. Então, se você não sente que sua vida foi transformada, você precisa deste poder. Você precisa do Evangelho, você precisa de Jesus. Não tenha vergonha do Evangelho. Ele é a única esperança para a humanidade perdida. Se apegue ao Evangelho. Se agarre ao Evangelho. Ele é a única esperança. Falamos em vídeos anteriores que Jesus é o Evangelho. Ele é a única esperança. Quem aceita Jesus, quem vive com Jesus, tem a vida eterna. Tem expectativa no coração que esse mundo vai passar. Essas coisas pecaminosas passarão. E em Cristo desfrutaremos eternamente de coisas maravilhosas, boas, extraordinárias. Vamos desfrutar com o Senhor, porque Ele é o nosso Rei. E esse reino dele não terá fim. Ele reinará eternamente para a glória de Jesus. Amém.